Hoje o nosso devocional é sobre fidelidade. Hoje vamos falar sobre fidelidade. E, para começarmos, vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 11 ao 13, que diz assim: Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E para começarmos com essa palavra sobre fidelidade. O Senhor, ele é fiel. Quem nunca ouviu isso? Deus é fiel. Todo mundo, né? O tempo inteiro a gente fala Deus é fiel. Em toda situação a gente fala Deus é fiel. Não importa se é no momento de luta, de vitória, a gente fala Deus é fiel. E essa é a palavra maravilhosa, porque com ela fala fiel, palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele os negará. Se formos infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, né? E o Senhor, ele é fiel o tempo inteiro, né? Se nós morrermos com ele, ele é fiel porque nós morremos sendo fiéis a ele, e ele, sendo fiel a nós, né, nos levará para junto a ele, porque essa é a fidelidade dele. Porque fomos fiéis com ele na terra, ele será fiel conosco no céu. Porque se morrermos com ele aqui na terra, ele é fiel a nós, como assim? Para o quê? E de nos levarmos para o céu, porque fomos fiéis com ele aqui. E aí ele mostra a sua fidelidade. E se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não muda porque nós mudamos, né? Ele continua fiel. Então, se a gente não é fiel, ele continua sendo, porque essa é a característica dele, é uma característica de pai, ser fiel ao seu filho, não é verdade? Então, ele é sempre fiel. E vamos para o nosso textinho, que eu sempre separo um estudo, né? Quando eu vou falar com vocês, ó, tem bastante coisa. E eu começo assim. Primeiramente, precisamos compreender que a fidelidade é a natureza de Deus. Em Salmos 33, versículo 4, nos diz: Pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Inegavelmente, a Bíblia inteira é uma grande história a respeito da fidelidade de Deus, porque tudo que ele nos promete, ele cumpre. Ele é fiel em cumprir. E tudo que ele fala que vai acontecer, ele é fiel e faz acontecer. Então a Bíblia inteira, ela é verdadeira e mostra a fidelidade de Deus com os seus filhos, né? E tem várias histórias que eu separei aqui sobre a fidelidade de Deus. E vamos lá, em Gênesis 3, logo após a queda do homem, o Senhor faz uma promessa. Do ventre da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Ele está dizendo ali que nasceria um homem que salvaria toda a humanidade e seria capaz de destruir o inimigo das nossas almas, Satanás. No nascimento de Jesus, temos o cumprimento parcial dessa promessa, que seja completamente consumado com o seu retorno. Em Salmo 100, versículo 5 diz que sua fidelidade permanece por todas as gerações. E é exatamente isso que a Bíblia está nos mostrando. Um Deus que tinha todos os motivos do universo para falar. Quer saber? Deixa pra lá. Eu vou criar uma outra raça que seja mais obediente que vocês. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Pela sua fidelidade. Ele não pode e não vai negar a si mesmo, não vai mudar de ideia, não vai voltar atrás em suas palavras. Sabemos então que o Senhor é fiel, mas precisamos nos perguntar, fiel a quê? Este talvez seja o ponto de maior confusão para o cristão contemporâneo, quando falamos da fidelidade.
Estamos tão acostumados a falar que Deus é fiel que nos esquecemos de perguntar fiel a quê? E simplesmente assumimos que é nós, ao nosso bem-estar. O Senhor não vai mudar de ideia, não vai voltar atrás em suas palavras, porque foi exatamente o que eu falei. Quando ele fala na sua vida que vai cumprir, que você tem um chamado, você tem uma promessa, tem um propósito na sua vida, então assim, não importa o tempo, não importa o ano que isso pode demorar, vai acontecer. O Senhor, ele não muda de ideia. Então você tem uma promessa, você tem um chamado. Se ele falou isso a você, então não importa o tempo que vai demorar, ele vai cumprir. Não importa o tempo que a gente fique, mas o Senhor não vai realizar. Já tem 10 anos que isso não acontece. Mas, irmão, no tempo certo, ele vai cumprir a sua palavra. Porque nós precisamos passar por processos antes dele realizar as coisas nas nossas vidas. E ele é fiel em quanto a isso, entendeu? Então, quando ele promete, ele cumpre. Então, se ele falou que vai realizar na sua vida algo, então ele vai realizar algo na sua vida. Não importa quanto tempo demore, ele vai fazer acontecer. Continuamos. Ele é fiel à sua palavra, que está em Isaías 46, capítulo 46, versículos 10 e 11 diz: Eu anuncio o fim desde o começo, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Do leste convoco uma ave de rapina, de uma terra distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu realizarei. O que eu planejei, isso farei. Deus é fiel à sua própria palavra. Ao que ele prometeu que faria, ele é fiel às suas alianças. E foi exatamente o que eu falei, né? Que tudo que ele promete, ele cumpre. Então, não importa quanto tempo esteja demorando para algo acontecer, ele é fiel e ele vai cumprir no tempo certo. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz: Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A promessa do Senhor nesse texto é clara. Ele estará conosco em sua jornada de santificação. Sua fidelidade é nos tornar mais parecidos com Cristo até o dia de Cristo, que é o dia da volta dele. Então, ele é fiel para nos preparar e ele nos acompanha na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, né? Na nossa trajetória em santidade, na nossa caminhada de santificação. Ele está conosco, nos acompanhando. E ele é fiel, gente, tão fiel, que ele estará conosco até o fim, até a volta de Cristo. Ele vai permanecer fiel à sua palavra. Então, todos aqueles que foram fiéis a Cristo, fiéis à sua palavra, que se santificaram, que renunciaram, no grande dia ele será fiel e vai te reconhecer como filho. Essa é a fidelidade de Deus. E continuamos. Por mais difícil que seja admitir, somos muito mais desafiados a ser como Cristo na hora da demissão, da doença, do carro quebrado ou da espera. É verdade. Assim, é nos nãos e nas frustrações que devemos nos apegar à verdade de que Deus é fiel, independentemente dos nossos sentimentos. Porque, assim, quando tá tudo bem, a gente fica, Deus é fiel, glória a Deus, tudo dando certo, Deus é fiel, né? Aí começa a acontecer tudo ruim, o carro quebra, algo na casa quebra, você é demitido. Na mesma hora a gente fala, cadê o Senhor, meu Deus? Por que deixou isso acontecer? Não é verdade? Mas o Senhor, até nos nãos, ele continua sendo fiel. O curioso é que mesmo quando as coisas dão errado, né? Às vezes acontece as coisas dão errado, a promessa dele continua de pé. Porque não é porque a dificuldade veio que ele deixou de ser fiel, entendeu? Então ele continua permanecendo contigo, do seu lado, te ajudando em todos os momentos, até nos nãos, porque pro sim acontecer, tem que haver o não. Então, para você ter algo melhor lá na frente,
tem que ter o não. Às vezes é difícil entender. Às vezes tem muita gente que não entende, tem muita gente que murmura e desiste do Senhor por conta dos nãos. Mas é através dos nãos que ele nos fortalece para ter o sim, né? Então, antigamente eu falava, nossa, eu tô tendo muito não. Quando o sim vier, vai ser o sim, né? Vai ser a bênção. Então é isso, né? A gente tem que quebrar a cara, tropeçar, né? Para sermos melhores, para nos, como a gente fala, voltar mais fortes. É isso que acontece. Ele não é fiel ao que parece melhor para mim. Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra diz que ele está comprometido em me tornar mais parecido com Cristo. Ainda que seja desconfortável e às vezes até mesmo triste, podemos descansar no fato de que ele é fiel ao que prometeu. É sobre isso que o autor de Romanos está falando no capítulo 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Finalmente, diante da sua fidelidade, não precisamos temer mais notícias ou andar ansiosos pelo dia de amanhã. Ainda que no futuro enfrentamos frustrações e tempos difíceis, podemos descansar na confiança de que no grande dia do Senhor seremos apresentados como santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E é isso mesmo, essa palavra é muito é muito real, porque o Senhor ele é fiel ao que ele prometeu. Ele é fiel à sua palavra, que é a Bíblia. Então, se a Bíblia fala que você vai ser salvo, né? Você tem que andar por onde, óbvio, né? Tem que orar, tem que jejuar e ser parecido com Cristo. Porque não adianta andar no caminho do pecado e achar que vai ser salvo, né? Na caminhada cristã, para sermos parecidos com Cristo, temos que andar que nem ele. Como é que ele andava aqui na terra quando veio como carne? Ele orava, ele jejuava, entendeu? Ele fazia a obra, ele ajudava os irmãos, ajudava o próximo. E é assim que ele quer que a gente seja, parecidos com ele nesse fato. A gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que fazer a obra, orar nossos irmãos, ajudar nossos irmãos, entendeu? E é assim que seremos parecidos com eles, porque com Cristo, porque quando somos parecidos com Ele, então a sua fidelidade ainda é maior por nós, o seu amor é ainda maior por nós, entendeu? Então que hoje você entenda que Deus é fiel o tempo inteiro. Então, por mais que as coisas às vezes estejam difíceis, saindo dos trilhos, Ele continua sendo fiel, porque fiel é aquele que prometeu. E fiel é aquele que prometeu e vai cumprir. Entendeu? Então não ande ansioso, não ande desesperado. Apenas creia que Ele está no controle de tudo. Porque Ele está no controle de tudo e Ele ainda é fiel a nós, ao que Ele prometeu. Então, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Então, descanse no Senhor e busque, adore, louve e agradeça. Tá bom? Então, esse é o nosso devocional de hoje e até o próximo. Tchau, tchau.